Senhor nosso Deus e Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, neste domingo, Paizinho, mais uma vez, dirigidos e guiados pelo Seu Espírito Santo, vamos trazer mais uma palavra edificadora, exortadora, para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, e não poderíamos nos esquecer da sua igreja perseguida mundo afora, em todos aqueles países, 50 países que nós listamos, e em todos os países do mundo, onde há perseguição, onde há até mesmo discriminação, pois muitas das vezes uma pessoa sai de uma denominação e vai para outra denominação, ou sai de uma denominação e resolve congregar de uma forma dirigida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e ela passa a ser discriminada, ela passa a ser rejeitada, ela passa a ser excluída por aquela antiga denominação da qual ela fazia parte, ou seja, da qual ela achava que formava o corpo de Cristo, pois as pessoas que fazem isso, as denominações que fazem isso estão longe de serem integrantes do corpo de Cristo, porque elas parecem mais, assemelham-se mais a facções que causam contendas, que causam dissensões, que causam divisões no corpo de Cristo. Portanto, estas pessoas e estas congregações não são dignas de serem chamadas cristãs, não são dignas de fazerem parte do corpo de Cristo, pois Cristo é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. E hoje nós vamos falar sobre congregação. O que significa congregar? Será que para congregar a pessoa tem que estar naquele prédio, naquele local? Se o nosso Deus, ele diz na sua palavra que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Portanto, vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versículos 24 ao 30. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, e ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E a igreja perseguida, ela tem que ouvir, ela tem que tomar conhecimento deste anúncio de Deus. Portanto, o nosso Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Aí muita gente vai falar, porque em Filipenses, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, está escrito: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai se aproximando aquele dia. Mas qual o significado de congregar? Ou seja, congregar é ficar junto, juntar-se, reunir-se, convocar-se, ligar-se. A pessoa pode juntar-se, ou pode ligar-se, ou pode convocar-se, um estando aqui e outro estando na China, outro estando na Coreia do Norte, outro estando no Japão, pois nós somos ligados pelo Espírito Santo de Deus para a formação
do corpo de Cristo. Nós não temos que viver estarmos todos debaixo de um mesmo teto, no mesmo local, porque o congregar é juntar-se, é convocar-se, é ligar-se, é ficar junto também, é reunir-se, mas nós podemos nos convocar, nos ligarmos uns aos outros, estando um aqui no Brasil, o outro, um aqui no Rio de Janeiro, o outro em São Paulo, o outro no Paraná, o outro no Pará, na Amazônia, onde quer que estivermos aqui, porque a palavra de Deus ela é viva, amados. Ela é viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ou do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela vai onde ela for enviada, porque hoje nós é que damos voz à palavra de Deus, nós não temos que ordenar nada a anjo, mas nós temos que, em nome de Jesus, do Senhor Jesus, determinar, e o nosso Deus, ele dá ordem, porque ele não pode negar a sua palavra. Ele diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Portanto, Salmo 103, versículo 20, bendizer ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. E hoje quem dá voz à palavra de Deus somos nós, os apóstolos, estiveram aqui neste mundo, fizeram a obra e a obra continua. Nós hoje que damos voz à palavra de Deus. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Também está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. Vamos ver. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Portanto, nós é que somos a casa, a morada de Cristo, o templo do Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, se tão somente conservarmos firme a nossa fé. E é por isso, amados, que muita gente, que o povo de Deus perece. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E o sacerdote não é aquele que está lá no altar só não, amados. É toda pessoa que foi escolhida, que foi nomeada por Deus para ir e dar frutos, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vos concedas. E também está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amados, sacerdote, nós somos sacerdotes tanto no altar quanto em nossa casa, naquele grupo de pessoas que Deus colocou debaixo da nossa autoridade espiritual e ministerial.
Portanto, nós não necessariamente temos que estar presos a uma congregação. Aí muitas pessoas vão dizer, porque nós temos que congregar, porque está escrito que não devemos deixar de congregar, como é costume de algumas. Nós já vimos o significado de congregar. E, na verdade, amados, tem muita gente usando como pretexto que o homem é falho para fechar os olhos diante das aberrações que são praticadas por muitas lideranças e em muitas congregações. Aí eles têm medo de represália, eles têm medo de ser excluídos. É como antigamente na sinagoga. Aquele homem que era cego, que foi curado pelo Senhor Jesus, e que os pais deles, com medo de ser expulsos da sinagoga, falaram, ele que sabe, ele é maior, ele responde por eles. Aí as pessoas fecham os olhos para líderes de certas denominações que são envolvidos com o ocultismo, com obras que não estão de acordo com a palavra de Deus, com obras que negam o nosso Deus, com coisas, com aberrações que contrariam a palavra de Deus. Porque o homem é falho, o pretexto, mas só que se você está lá dentro, a pessoa que está lá dentro está debaixo da autoridade daquele homem falho, e tudo que ele fizer de errado vai recair sobre a pessoa e vai recair consequentemente sobre a família da pessoa, porque aquela pessoa não é sacerdote ou sacerdotisa dentro do seu lar, não foi nomeada por Deus como rainha sacerdotisa ou como rei sacerdote. O que ela está colhendo naquela congregação onde a liderança só pensa em enriquecer, onde a liderança pensa em seguir princípios antibíblicos, não segue a Deus de maneira ordenada pela palavra de Deus, mas são ligados a seitas, a certas seitas, a certos ocultismos, a certas coisas que contrariam a palavra de Deus. Elas estão lá debaixo daquela autoridade, daquele homem, daquela congregação, e o que elas colhem ali, elas levam para o seu lar, aí depois não sabem porque que estão passando por problemas, por situações. É por desobediência à palavra de Deus. Portanto, a paz de Cristo para todos, que fica esta palavra edificadora, exortadora e reveladora neste domingo, neste dia 21 de julho de 2019, uma semana abençoada para todos. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus.